Nossos olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo onde o irmão Silvio irá falar sobre um tema tão importante, Senhor, que é aquilo que o Senhor nos dá e aquilo que devemos retribuir em gratidão e como fidelidade a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, abençoa esse estudo, abençoa o irmão Silvio, abençoa todos os estudantes participantes dessa noite. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Silvio, com o senhor a palavra aí. Obrigado, pastor. O nosso último estudo foi sobre dízimo, né, gente? O professor Clayton, sobre dízimo, né? E vimos que o dízimo, ele pertence a Deus. O dízimo pertence a Deus, né? E Deus requer que nós devolvemos o dízimo, né? Isso é um dever de toda pessoa, de todos nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez que eu estava na igreja, alguns anos atrás, bons anos atrás, né? E eu era recém-convertido na igreja. E eu fiquei muito, assim, admirado ao ver que uma pessoa que não era da igreja, ela entregou o dízimo na igreja. Ela não pertencia àquela congregação, àquela igreja, mas a pessoa ela foi lá e entregou, ela nem entrou na igreja. Ela entregou seu dízimo, né, na igreja que eu estava. E eu perguntei sobre aquela pessoa e disseram, não, a pessoa não é da igreja, mas ela tem uma consciência de que é o correto, né, a se fazer. A pessoa foi lá e entregou o dízimo, mesmo não sendo da congregação. Eu fiquei bastante admirado, porque às vezes tem pessoas da própria igreja que não entendem muito bem essa questão do dízimo, né? E uma pessoa de fora, ela foi entregar o dízimo na sua igreja, na igreja, sabendo que aquilo era um dever que ela tinha, né, para com Deus, né? Bom, nós vimos que o dízimo está muito relacionado à questão da honestidade para com Deus. E as ofertas, elas estão relacionadas com gratidão a Deus. Dizimar e ofertar não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas ambas são formas de adoração a Deus. São formas de adorarmos a Deus, né? Um com relação à nossa honestidade, né, o dízimo, e a oferta está muito ligada à questão da gratidão a Deus. O reconhecimento, né? E gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos abençoado. Então, acredito que nós possamos agora, já demoramos um pouco, né, para entrar na questão do estudo por problemas técnicos do Zoom, mas vamos em frente, vamos recapitular o nosso estudo. Vamos ver a primeira pergunta, né, que temos aqui. Vou pedir para o Ricardo colocar o slide já da primeira pergunta. Ofertar um ato de adoração, né? Primeira pergunta. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? O que ela demonstra quando ela está ofertando? Não dízimo, mas a questão da oferta. A oferta é um passo a mais que a gente vai dar além do dízimo, né? É um passo a mais de generosidade, altruísmo. Então, qual é o reconhecimento que a pessoa tem ao ofertar? Tudo vem das mãos de Deus? Que a sorte ajuda o homem a prosperar? Que o homem por si só é capaz de fazer a terra produzir riquezas? Que o homem é autossuficiente? Nenhuma das anteriores. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre qual é a nossa demonstração, né, quando ofertamos a Deus. O que a Bíblia diz sobre isso, Ricardo? Olha só, o que a Bíblia fala, hein? 3 vezes, Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, aqui mencionou 3 vezes ao ano, eram as 3 principais festas dos judeus. Festa dos pães asmos, né? Também chamado de festa de 7 dias. Esses pães asmos era uma festa de 7 dias e estava relacionado com a Páscoa.
pães asmos porque havia proibição de usar fermento. Essa festa durante 7 dias, né? Havia proibição de usar fermento, porque o fermento ele tem uma relação com o pecado, né? Simbolizando o pecado, o fermento. Então, essa festa dos pães asmos é uma das principais festas dos judeus, relacionado à Páscoa, né? Durante 7 dias, eles participavam dessas festas. Festa das semanas, é também chamada de festa das colheitas, né? Festa das colheitas do trigo, chamada de festa das primícias, né? E é chamado também de Pentecostes, né? Pentecostes quer dizer 50, vem, né, do grego, quer dizer 50. São 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Né? No 50º dia era o dia de Pentecostes. Né? Durava um dia essa festa. Né? Após os 49 dias, no 50º dia, era comemorada a festa das semanas, ou Pentecostes. Comemorada a partir do 2º dia da festa dos pães asmos. E temos aí a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que celebrava a colheita, em especial a colheita do trigo, das azeitonas, das uvas, né? Essa festa, ela recordava as peregrinações no deserto, porque as pessoas ficavam em cabanas, né, no deserto. Então você vê que a maioria das festas são relacionadas à colheita, né? Aquilo que Deus abençoava as pessoas. A festa dos pães asmos está relacionada à Páscoa, que também simboliza a libertação do Egito. Certo? É só a título de curiosidade, né? Mas nessas principais festas, as pessoas não podiam aparecer de mãos vazias. Qual era o outro texto, Ricardo? 1 Crônicas 29, 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, a forma de reconhecimento é entregando ao Senhor. Né? Pode voltar lá a pergunta, Ricardo, por favor? O slide da pergunta. Né? Então, qual é o reconhecimento que a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? A resposta? Tudo vem das mãos de Deus. Né? Quando nós ofertamos, nós estamos reconhecendo que é Deus quem abençoa. Primeiro Deus abençoa e depois você demonstra gratidão, reconhecimento de que é Deus que está te abençoando. É por isso que nós ofertamos. É uma forma de agradecer a Deus, de mostrar gratidão, né? Sendo generosos, entregando uma parte para que a obra de Deus seja feita, né? Uma obra de pregação do Evangelho, juntamente com o dízimo. Próxima pergunta. Aquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, né? Qual é o nível de importância da Bíblia, que a Bíblia coloca entre dízimos e ofertas, como elemento de adoração? Vocês veem que são coisas distintas, mas para Deus, né, tem a mesma importância. Né? Em que nível de importância a Bíblia coloca? Né? Eu diria que o dízimo e as ofertas possuem o mesmo nível de importância. Diria isso. É isso, Ricardo? Dízimo e oferta possuem o mesmo nível, de acordo com Malaquias 3:8. Vamos ver o texto bíblico. Um não é mais importante do que o outro. São coisas distintas, mas estão no mesmo nível de importância para Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Ou seja, são distintos, mas possuem a mesma importância para Deus. Né? Próxima pergunta. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Né? Qual o critério que a Bíblia usa, ou critérios, para
separação das ofertas em nossa adoração. A oferta deve ser individual e voluntária. Sim. A oferta deve ser planejada. Também a Bíblia ensina isso. A oferta deve ser regular e sistemática. Também está correto. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Sim. Então, podemos ver que todas as alternativas estão corretas nesse caso. Vamos ver os textos bíblicos. Deuteronômio 16, 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Né? Cada um oferece na proporção que possa dar. Ou seja, à medida que Deus vai abençoando, você vai ofertando na mesma proporção, na mesma medida. Né? Mesma proporção. Né? À medida que Deus abençoa, você vai ofertando. Certo? Então, assim, você pode estipular um percentual para as suas ofertas. Né? Porque aí, sempre que a bênção de Deus aumentar, com base no percentual que você estabeleceu, o valor da oferta também vai aumentar. Se você estipulou ali 10% da oferta, fora o dízimo, né? À medida que Deus for aumentando o seu rendimento, consequentemente a oferta vai aumentar também. Né? Você estipulou um percentual. Pode passar, Ricardo, por favor. Olha Paulo falando aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Olha aí, proporção aí, né? E vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, que não seja improvisado, que além de ser sistemática a oferta, né? Que não seja uma coisa improvisada. Ah, vou à igreja, me dei de conta que eu tenho ali um trocado ali no bolso, eu vou e por impulso, eu faço a oferta. Não, a oferta tem que ser planejada, é para Deus, né? Lembrando que Deus ele entregou a maior oferta para nós, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a oferta de Deus para a humanidade, para pagar os nossos pecados, né? Morrer pelos nossos pecados. Então nós não podemos ofertar de forma aleatória, né? De forma improvisada. Não. Nós devemos adorar a Deus de forma correta. Oferta planejada. Né? É isso que o texto quer dizer. Pode passar, Ricardo. 2 Coríntios 9:5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva. Olha aí, de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, de antemão a oferta deve ser preparada, né? A dádiva. E expressão de generosidade, não de avareza. Lembrando que o avarento, o egoísta, ele não terá acesso ao reino de Deus. Então nós precisamos realmente nos desprender, né? Daquilo que é, não ser demasiadamente apegado. Claro que nós precisamos de recursos, mas nós não podemos ser demasiadamente apegados aos recursos. Não é isso que Deus espera de nós, né? Próximo texto. Como devem ser usadas pela igreja as ofertas recebidas? Nós vimos que no estudo passado que o dízimo ele tem um propósito para Deus, biblicamente. O dízimo tem um propósito. Tudo é para a pregação do evangelho. Mas aqui a Bíblia faz uma distinção. O que for dízimo é para aqueles que vivem do evangelho. Pastores, né? Para os obreiros, para aquelas pessoas que trabalham na obra de uma forma geral. Então, o dízimo é para pagar, no caso, as despesas das sedes administrativas da igreja, né? Os funcionários, pastores, obreiros. Agora, a questão das ofertas, elas têm uma destinação que é, assim, para a igreja local. A maior parte das ofertas é para cobrir as despesas da igreja local. Imagine que os dízimos fossem usados só na igreja local. Imagine essa suposição.
não haveria o crescimento da igreja no mundo. Nós não poderíamos pagar, por exemplo, missionários para abrir novas igrejas, né? Isso se faz com o dízimo. Mas com as ofertas, o segundo passo, né, as ofertas, elas são usadas, em maior parte, para a manutenção dos templos. Tudo é para a pregação do Evangelho. Mas vamos lá. Como devem ser usadas pela igreja as ofertas recebidas? Podem ser usadas para a construção de templos, sim. Podem ser usadas para prover recursos de apoio à pregação do Evangelho, também. Podem ser usadas para a manutenção de templos. Lá em cima é construção, aqui no meio é manutenção, sim. Devem ser utilizadas para o serviço da igreja, no cumprimento da missão de pregar o Evangelho. Todas as questões estão corretas, sim. Né? Nós vemos que, biblicamente falando, as ofertas estão mais relacionadas com a manutenção do templo. Vamos ver o texto bíblico? Êxodo 36, 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Ou seja, todo tipo de material que seria usado no serviço do santuário ou antes, na construção do templo, era o povo quem trazia para os líderes, né, para Moisés. Então, eles traziam ouro, traziam prata, traziam madeira nobre, tecidos finos, né, perfumes, incensos, tudo isso, além do que os animais para as ofertas também. Todas essas ofertas eram trazidas para manutenção e funcionamento do templo. Né? Nós vimos no estudo anterior que o dízimo estava muito ligado à manutenção dos levitas, né? Das pessoas que ministravam no templo. Isso o dízimo, né? Ligado aos levitas e a manutenção deles para a condução dos serviços no templo. Já as ofertas eram usadas tanto para a construção como manutenção do templo. Êxodo 36, 3. Vamos adiante. Pergunta: antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos fazer? O que nós devemos fazer ao devolvermos a Deus? Antes de adorar a Deus, o que devemos fazer? Pedir a Deus que Ele devolva em dobro? Não. Fazer promessas e cumpri-las? Não. Entregar a vida e a vontade ao Senhor. Opa, sei sim, né? Determinar a Deus que Ele me abençoe sem medida. Gente, uma coisa absurda tem acontecido no nosso meio, né? Nosso meio que eu digo é no meio cristão, de um modo geral. As pessoas estão usando esse termo. Senhor, eu determino isso, eu determino aquilo. Quem somos nós, irmãos, para determinar alguma coisa para Deus? Né? Deus é Deus. Nós somos muito pequenos em relação a Deus. Então, nós não podemos determinar a Deus. No entanto, as pessoas estão usando muito esse termo. Senhor, eu determino isso. Senhor, eu determino aquilo. Como se nós estivéssemos mandando em Deus. Que coisa terrível, né? Então, nós não podemos determinar a Deus que me abençoe sem medida. É Deus quem decide. Ele é Deus. Então, antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática, nós devemos entregar a vida e a vontade ao Senhor. Essa é a resposta correta. Vamos conferir? Olha aí. Entregar a vida e a vontade ao Senhor. Deus, Ele não está interessado tanto nos seus recursos. Deus, Ele visa a pessoa. Deus não precisa do nosso recurso, mas Ele vê as nossas atitudes. Deus vê a nossa intenção do coração, né? Então, assim, se de coração eu posso entregar a Deus com a finalidade do avanço do Evangelho, né? Eu devo fazer isso. Não que Deus precise, mas Deus vê a minha motivação e a minha atitude. O que diz 2 Coríntios, Ricardo? 8:5. Vamos ver.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, as pessoas fizeram como Paulo esperava, né? Mas eles deram o quê? Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. Primeiramente, as pessoas se entregaram a Deus. Depois que entrou a questão da adoração, da oferta. 2 Coríntios 8:5. É isso que Deus espera de nós, é entrega. Primeiro você entrega o coração, né? Então, primeiro você entrega o coração. Depois vem a questão de adorar a Deus. Ou seja, não é uma questão monetária, financeira. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera a atitude correta. Entrega de si mesmo. Vamos passar? De acordo com a Bíblia, qual deve ser o percentual de nossas ofertas a Deus? Então, gente, aqui, qual é o percentual de nossas ofertas a Deus? Nós vemos que o dízimo, ele tem um percentual fixo, não é isso? O dízimo tem um percentual fixo. E no caso das ofertas, qual deve ser o percentual? Vamos ver. Será que as ofertas são 15% dos rendimentos? Será que a oferta é fixa em 10% ou 9%? Né? Eu diria que as ofertas, elas são segundo as bênçãos do Senhor. À medida que Deus vai abençoando, nós vamos ofertando. Olha aí. O percentual de nossa oferta, não existe um percentual fixo. O dízimo, sim, 10%. Mas as ofertas, não tem um percentual fixo. Você pode ofertar quanto você quiser. Né? Então, vamos ver a resposta bíblica de Deuteronômio 16:17, o que diz? Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, o percentual de oferta, ele é segundo a bênção que o Senhor nos concede. Né? Eu posso fixar ali a minha oferta em 10%, sistemática, né? Eu posso fixar o meu percentual de oferta em 20%, 30%, 40%. Vai do quê? Vai do meu nível de gratidão a Deus, de reconhecimento. Né? É obrigatório 20%, 30%? Não, isso é uma questão entre eu e Deus. Né? Depende do seu nível aí de gratidão a Deus, do seu reconhecimento. Você é livre para adorar em ofertas o quanto você quiser. Certo? Mas lembrando, não pode haver imposição ou exigência. E isso é uma questão entre você e Deus, unicamente. Certo? Que fique bem claro. Não existe percentual fixo de oferta. É entre você e Deus. Conforme Deus vai te abençoando, você vai prosperando. Em reconhecimento, em gratidão, você aumenta o nível de percentual de oferta. Certo? Vamos passar. Qual é a condição para que as ofertas sejam agradáveis ao Senhor? Né? Olha aí, existe uma condição para que as ofertas sejam agradáveis. Não é de qualquer jeito. Não é simplesmente chegar e dizer assim, eu vou pagar a Deus. Vou dar minha oferta, ele vai entregar a oferta. Né? Mas existe condição para que a oferta seja agradável. Nós temos na Bíblia algumas situações, exemplos, né, em que Deus não aceitou a oferta. Não aceitou. Por quê? Porque não atendia aquelas condições que Deus estabeleceu. Ou seja, tinha que ser de acordo com o que Deus pede, a oferta, né? De acordo com o que Deus pede. Não é de qualquer jeito. Não é aleatório, a esmo, né? Então, assim, Deus ele vê muito a motivação da pessoa. Deus lê o nosso coração. E ele vê qual é a motivação. Eu posso estar dando oferta para aparecer para os outros, né? Eu posso estar dando uma oferta ali para querer me engrandecer, né? Então, mas Deus vê o coração, ele lê o nosso pensamento. Então, qual é a condição para que para que a oferta seja agradável a ele?
Alegria no coração. Sim. Disposição e boa vontade para ofertar, conforme as bênçãos recebidas. Sim. Reverência a Deus. Sim. Gratidão também. Então, Ricardo, me confirma aí, todas as alternativas estão corretas, né? Olha aí. Então, existem essas condições para que a oferta seja agradável a Deus, né? Vamos ver os textos bíblicos. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, né? Então, o que é aceito? O que nós temos. Você não pode dar o que você não tem, né? Mas será aceito conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. 2 Coríntios 8:12. De boa vontade, tá, gente? Tem que ser de boa vontade. Se há boa vontade. Próximo texto. Pode passar. Esse texto aqui é muito interessante, né? Paulo falando aos Coríntios. É um texto clássico para ofertas, né? Lembramos das ofertas. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, mais uma vez, o texto falando que Deus vê a nossa motivação. Deus olha a nossa mente, Deus vê o nosso coração, né? Para saber se você está dando com alegria ou por obrigação. Não é isso que Deus quer. Deus não quer nada por obrigação, né? Nada com tristeza. Deus não quer que você veja ali que eu vou ofertar porque a igreja está precisando. Não é isso, né? Deus não precisa. A nossa motivação deve ser sempre gratidão, alegria, né? Reconhecimento a Deus por tudo que Ele nos dá, né? Então não é tristeza, não por que eu veja alguma necessidade, não deve ser movido por isso, porque essa questão de necessidade da igreja isso varia, uma hora precisa, outra não precisa, né? Então eu não devo ser motivado por essas circunstâncias. Eu ver a igreja está precisando. Não, eu devo ofertar sempre, porque é um ato de adoração. Eu não devo ofertar de vez em quando. É a mesma coisa que dizer, eu vou adorar de vez em quando. Não. Sempre, é uma coisa constante, né? Vamos à frente, Ricardo. Né? Então, qual deve ser a motivação para ofertarmos? 1 Coríntios 13:1, João 3:16. Motivação, mais uma vez a palavra é Deus vê os nossos motivos, Deus vê o nosso coração, né? Motivação para ofertar. Alcançar o favor de Deus? Não. Eu vou ofertar para enriquecer a Deus? De forma alguma. Deus é dono de tudo, né? Deus criou o universo. Tudo que existe pertence a Ele, inclusive nós. Olha aí, ó. Qual é a motivação? Ser reconhecido pelos outros como uma pessoa generosa? Será que eu tenho que ofertar para que as pessoas vejam? Não, né? O próprio Jesus falou que o que a sua mão direita der, a outra mão não toma conhecimento. Né? Não precisa trocar trombetas para entregar a oferta. A motivação deve ser o amor a Deus e a sua causa. Olha aí, a resposta aparecendo aí. A motivação deve ser o amor, tanto a Deus quanto a sua causa. Confere, Ricardo, por favor. Vamos aos textos bíblicos. Aqui em 1 Coríntios 13, esse é o capítulo que Paulo fala muito sobre o amor como sendo um dom supremo. O amor é um dom supremo. Né? De todos os dons que Deus concede à igreja, o amor é o dom supremo. Então Paulo fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo aqui, ó, mesmo que eu distribua todos os meus bens, né? Se não for pela motivação correta, não adiantou nada, né? Eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É aquilo, né? Deus está vendo o nosso coração. O que nos motiva a entregar, a ofertar, né? Se não for motivado pelo amor, gente, não adianta. Deus não vai aceitar. Próximo texto. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Gente, quando nós falamos de oferta, Deus, ele ofertou primeiro. Deus ofertou o seu Filho. Para quê? Para que nós não fôssemos destruídos, para que nós tivéssemos oportunidade de vida eterna. Então, as ofertas estão muito relacionadas. As ofertas representam o próprio Cristo, né? Porque Deus que ofertou primeiro. Deus nos deu Jesus como oferta por nossos pecados. Pode passar, Ricardo, por favor. Estamos terminando já. Depois nós vamos abrir espaço para as perguntas, né? Que recomendação bíblica é dada aos ricos? 1 Timóteo 6, 16 e 19. É interessante, pessoal, que a Bíblia, por incrível que pareça, ela fala muito a questão de dinheiro. A Bíblia fala muito na questão de recursos. Tudo bem que muitas pessoas distorcem o que a Bíblia fala acerca de recursos, né? Mas é normal a Bíblia falar de recursos, de dinheiro, porque é uma coisa essencial para nós, uma coisa básica, dinheiro, né? A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia condena riquezas? Não. A Bíblia não condena você ser rico, você ter riquezas. Porém, a Bíblia condena o apego exacerbado às riquezas, ao dinheiro. Você ser extremamente apegado ao dinheiro, esse é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro. Então a Bíblia faz aqui algumas recomendações para aquelas pessoas que são ricos, né? Vamos ver. A recomendação: que confie no Senhor e não nas riquezas. Sim. A Bíblia recomenda que os ricos pratiquem o bem. Está correto também. Que sejam ricos de boas obras. Sim, está certo. Que sejam generosos em ofertar e prontos a repartir. Sim. Tudo isso aqui está correto, né? São recomendações que a Bíblia faz aos ricos. Ricardo? Olha aí. Tudo correto, né? Temos um texto bíblico em 1 Timóteo 6, 16 e 19, só para confirmarmos o que a Bíblia diz, né? Vamos lá. Diz assim, Paulo falando a Timóteo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, né? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, né? Então, a exortação aos ricos é que eles não sejam apegados à sua riqueza, né? Aqui o texto fala de instabilidade da riqueza. O que é instabilidade, né? Uma hora a pessoa tem, outra hora a pessoa perde tudo, né? Há um tempo atrás foi feito o anúncio da construção da Comperj em Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, né? Então houve muita especulação, houve especulação imobiliária, né? De negócios, de tudo. Só que
Depois veio a Operação Lava Jato e tal, né? E o negócio parou, de repente. Então, várias pessoas que tinham ali investido naquela situação, com a intenção de oferir grandes lucros, perdeu tudo. Muitas pessoas perderam dinheiro, construíram prédios, hotéis, achando que iam ganhar muito. De uma hora para outra, o que aconteceu? Perderam tudo, né? Perderam tudo. Então, a riqueza, ela hoje tem, amanhã quem vai dizer se a pessoa tem ou não? Então, o nosso tesouro, ele deve ser depositado lá no céu. Temos que acumular tesouros aonde? No céu, né? Vamos lá, na frente. O que Jesus disse sobre o ato de ofertar? Atos 20:35. Acumular riquezas é mais importante do que ofertar? Será que Jesus disse isso? Acumular riquezas é mais importante do que ofertar? Eu acho que não, né? Melhor é dar do que receber? Parece uma boa resposta. Não é importante ofertar? Será que Jesus disse isso? Não é importante dar ou ofertar? Jesus não falou nada sobre o ato de ofertar, nenhuma das anteriores. Então, Jesus falou que melhor é dar do que receber. Bem-aventurado, né? Feliz é aquele que pode dar, né? Aquele que recebe de Deus para poder doar, né? Poder dar, distribuir, dividir, né? Compartilhar. Atos 20:35. O que diz, Ricardo? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20:35. Mais feliz é aquele que pode dar do que receber. Não é melhor você estar numa condição de poder ajudar do que estar numa condição de ser ajudado, né? Então, sim, se Deus te abençoa, te concedendo recursos dessa vida, o que custa você compartilhar esse recurso? Você poder ajudar as pessoas, né? É bem melhor você poder ajudar, eu penso, do que receber ajuda. Se você pode ajudar, se você pode contribuir, né, compartilhar, é porque Deus está te abençoando. E a atitude que Deus espera de você é que você ajude o próximo, né? Contribua com o avanço da causa, do Evangelho, né? Possa ajudar pessoas que estejam em situação difícil. Poderia ser o contrário, né? Nós que poderíamos estar na situação de necessitar de ajuda. Quão importante seria se nós recebêssemos essa ajuda, né? Então, vamos à frente. Assim terminamos o nosso estudo, né, de hoje. Temos aqui um compromisso de fé. Compreendo e aceito o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar. Reconheço que tenho sido abençoado por Deus. Estou decidido a manifestar a minha gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas. Né? Então, você assume esse compromisso? Compreendeu o que foi dito? Está ciente de que essa questão de dizimar e ofertar, e antes de tudo, a adoração a Deus, né? Uma questão, dízimo é uma questão de dever de todas as pessoas. E ofertar, é uma expressão de gratidão a Deus por tudo o que Ele tem nos concedido. Se você entendeu essa mensagem, assuma um compromisso com Deus, converse com Ele acerca deste assunto, né? Abra seu coração a Deus, explique a sua situação para Deus, né? Se você quer começar a praticar essas coisas, né? Questão de dízimo e de oferta, ou se você não está em condições de devolver a Deus dízimo ou oferta, fale com Ele, converse com Ele,
e fala que se você não tem condições de fazer essas coisas, fala para ele que você gostaria de adorar a Deus, a ele, né? Através de dízimos e ofertas. Abre seu coração a Deus, que ele pode te dar as respostas que você precisa. Certo? Que o Senhor abençoe, continue abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus. Né? Amém. Ricardo, vamos encerrar aqui essa parte ou já começamos com as perguntas? Pode perguntar se alguém tem alguma dúvida. Pode fazer agora a pergunta. Sintam-se à vontade, né? Qualquer pergunta que vocês fizerem será muito bem recebida, né? E nós temos aqui os nossos colaboradores, nossos professores, que podem nos auxiliar na resposta. Irmão Silvio, eu gostaria de dar uma sugestão aqui, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre dízimos e ofertas, né? E a Igreja Adventista, ela tem um sistema de dízimo e oferta muito transparente, né? Estava até hoje a gente conversando na igreja sobre isso, e eu expliquei lá que nós temos um sistema de auditoria, e até você contribuiu dizendo que é uma auditoria externa da igreja, né? Sim. Então é importante, quando a gente faz um sistema de ofertas, de dízimos, tem que haver transparência, né? E naquela época de Jesus, não havia essa transparência, né? As pessoas não sabiam ali onde estava sendo empreendido o dinheiro, havia muito desvio de verbas. Então, Deus instituiu isso para que as pessoas possam ofertar com segurança, né? Então, quem conhece a Igreja Adventista sabe que nós temos ali um recibo, o doador ele recebe ali uma prestação, né, de contas do que ele doou e também para onde vai esse recurso, onde está sendo utilizado. Sim. E isso tudo é auditado por uma auditoria externa da igreja, de fora da igreja, né? E as pessoas vão lá, chegam lá e fazem ali uma análise, né, dos dízimos, das ofertas, quanto entrou, para onde está sendo usado, o que foi usado, tudo é apresentado nota fiscal, aonde foi gasto os recursos, né? Então eu louvo a Deus pela igreja, né, ser assim, porque muitas denominações, não vou citar nomes, né, mas elas não apresentam justificativa de onde foi gasto, o que foi gasto. E aí a gente vê muitas coisas erradas na televisão, nos jornais, né? Pastores e outras pessoas que recebem essas ofertas e dízimos que não prestam conta, né? E o governo, infelizmente, tem que ir atrás dessas pessoas, né? Mas o irmão mesmo sabe disso, o irmão trabalha na igreja nessa área e sabe que ali nós temos um sistema, né? Eu só essa contribuição aí na questão aí dos dízimos e ofertas, né? Bem lembrado, pastor, porque até nisso a Igreja Adventista ela se destaca, né, assim, positivamente em relação a outras igrejas, né? Eu digo assim, eu não tô falando, não estou negativando outras denominações, mas eu digo assim, a nossa estrutura ela é muito bem definida, né, de distribuição de dízimos e ofertas, né? É uma estrutura muito bem definida. Então, assim, o nosso sistema é diferente. Por exemplo, os dízimos, eles não ficam na igreja local. Às vezes você vê uma igreja adventista pequena e tal, né? Poderia ser uma igreja maior, mais bonita talvez, mas a igreja, Deus orientou que esses recursos, eles devem correr o mundo na pregação do evangelho. Eles não podem ficar fixos numa determinada localidade, no meu bairro, por exemplo. Não, né? Esses recursos eles devem correr o mundo com a finalidade de que um número máximo de pessoas sejam alcançadas pela mensagem, né? Então nós temos uma distribuição de dízimo e oferta muito criteriosa, muito mesmo, né? Tudo é dividido ali em percentuais
fixos, né? Com a finalidade de que o evangelho seja pregado em todo o mundo, né? Então, assim, a Igreja Adventista é considerada uma das organizações mais bem estruturadas nesse sentido, né? Ou seja, a organização da igreja é muito grande. Tudo é escrito, tudo é registrado, né? E tudo é prestado contas. A questão de auditoria, por exemplo, de conferência das contas da igreja. É uma pessoa de fora da igreja que faz a conferência das contas, né? Se em determinado momento o governo quiser, pode fazer uma investida na igreja e vai encontrar ali despesas com notas fiscais, né? Todas as nossas despesas, elas têm que ser com notas fiscais. Não pode ser aquele recibinho de balcão, nada disso. Tudo é muito criterioso, tudo é muito transparente, né? Todas as entradas são registradas e são distribuídas, né? Bem distribuídas, com a finalidade da pregação do Evangelho. Então, o que eu estava dizendo, com relação à questão de dízimos e ofertas. Os dízimos não ficam na igreja local, eles são destinados à nossa sede administrativa, né? Que vai fazer o pagamento dos funcionários, também dos pastores, né? Dos obreiros. A educação recebe um percentual. A TV Novo Tempo recebe um percentual dos dízimos, né? A Igreja Adventista, ela é organizada em estruturas administrativas, ou seja, nós temos uma estrutura aqui em Itaboraí, nós temos estrutura em Brasília, representando a América do Sul, né? Nós temos estrutura no mundo todo. Então, esses dízimos, um percentual, vai para cada parte das sedes, né, administrativas, com a finalidade de organizar a pregação do Evangelho. No caso das ofertas, 60% das ofertas ficam na igreja local, para a manutenção da igreja, né, do templo, né? Pagamento de água, pagamento de luz, outras despesas, né? Zeladoria, tudo isso, né? Uma parte dessas ofertas vai para a sede administrativa também, que é justamente para investir em novas igrejas, em comprar terreno, reformar algumas igrejas que precisam, né? Então, todo esse emprego de recursos é muito criterioso, muito estudado, nada feito de forma aleatória, né? É isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação a dízimo, oferta? Pode falar, gente. Eu queria fazer uma, mas em relação à igreja, não sei se pode fazer agora. Sim, A igreja que eu vou ali, na verdade, é a quadrangular. sim. Daí os cultos, assim, eles são, tipo, bem... não dá vontade de ir na igreja. Tipo, vou porque tem que ir e prestar os cultos, dar dízimo, oferta e adorar a Deus, sim, mas os cultos são bem fracos, assim, não dá nem vontade de ir, pela verdade. O pastor, na verdade, ele fica, sei lá, fica fazendo a gente fazer no meio do culto, enquanto ele canta lá, umas danças muito estranhas. Daí José Luiz, aquelas danças, umas danças muito infantil às vezes. Daí ele é meio desnecessário durante o culto, assim, ele pede a gente ficar falando tal coisa por 3, 4 pessoas, assim. Daí às vezes a gente fala, a pessoa nem olha, daí tu fica meio constrangido e isso atrapalha muito no culto, tipo, no culto da gente com Deus. Daí essa aí é a parte que eu meio que não gosto muito mais de ir, eu acho que nem vou ir mais. Tipo, preciso ir na igreja mesmo sempre, mas essa igreja aí tá meio complicada de ir, porque eu não me sinto à vontade, mas é que tem a única igreja mais tranquila que tem aqui na cidade, é que na minha cidade não tem igreja adventista, não tem nenhuma igreja adventista aqui. Daí José eu Luiz, fiquei pensando, José Luiz, desculpa interrompê-lo. Você está falando do Sul, você tem sotaque de gaúcho. sim, eu sou do Sul aqui, Qual cidade? aqui de Santa Catarina, Qual aqui cidade? de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, na divisa com a Argentina, aqui no canto. Eu passei 11 Conhecido como, meses em Florianópolis. é conhecido como Trifronteira, aqui onde eu moro. Sim, eu passei 11 meses em Florianópolis. Aí. Seja bem-vindo. Florianópolis? 11 Assim, meses. eu queria saber se tudo bem. Desculpa eu interromper, irmão José Luiz. Eu sou pastor daqui de Alcântara, de São Gonçalo, né?
Deixa eu perguntar, a sua cidade aí, como é que é o nome dela mesmo? É Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira. Porque É, nós temos um site da Igreja Adventista, né? Você falou que aí não tem. Eu vou dar é, uma pesquisada. Você tem o contato de alguém aqui do grupo? Como é que você conseguiu entrar aqui? Eu estou perguntando isso porque eu quero te ajudar a achar uma igreja, né? Aí no Rio, na sua cidade aí, né? O próximo, né? é um município bem Centro. pequeno aqui, isolado um pouco. Uhum, Dionísio Cerqueira. Você conseguiu aqui entrar pela irmã Lidiane ou por alguém? Como é que foi? Para a gente ter uma Eu não me noção lembro quem assim. que me adicionou, acho que foi o Ricardo que me adicionou no grupo, Ricardo. daí, Certo. Não, então a gente vai fazer o seguinte: depois, pelo WhatsApp, a gente vai tentar procurar uma igreja para você mais próxima aí, tá bom? Aí a gente fica é, em contato aí e vamos ver a se dá dúvida que eu certo, né? queria tirar é que se tudo bem eu continuar ali ou se eu posso, tipo, parar de ir em igreja agora, tipo, adorar a Deus só de casa mesmo, não precisar mais em culto, se isso é certo ou não pode. Não, vamos primeiro tentar ver, né, para você te ajudar aí com uma igreja, né, uma igreja adventista. Você tem essa vontade. Se É, não, a gente vai ver uma outra solução, né? Nós temos a TV Novo Tempo, que pode te ajudar também, mas enfim, vamos analisar. É a primeira vez que você está entrando aqui, né? não, faz um monte de vezes que eu entrei Ah, nesses cultos, mas então eu não tinha percebido, me desculpe. Mas tá bom, então, a gente vai procurar e vamos te ajudar aí, tá? Mas a princípio eu digo o seguinte: adorar a Deus não tem local, não tem assim, como os muçulmanos, né? Não estou falando mal deles, mas eles têm uma cidade lá, Meca, né? Eles vão adorar lá em Meca. E isso aí quebra um pouco a adoração, porque muita gente não pode ir para Meca, né? Não tem recurso, não tem dinheiro, não tem tempo. Então, adorar a Deus, a gente pode adorar em qualquer lugar, até mesmo na nossa casa. É importante ir para a igreja? Sim, é importante. Mas que procuremos uma igreja que seja sensata, verdadeira, né? Honesta e seja justa, principalmente nessa questão dos dízimos e ofertas, tá bom? Só para responder sua pergunta aí, depois a gente vai te ajudar a achar uma igreja aí. Tá bom, José? tá bom, Tá ok. beleza, obrigado. Nada. Irmão Silvio? Vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos perguntar? Vamos tirar dúvida? Vamos, sem medo. Pode perguntar qualquer coisa relacionada a dízimo e oferta. A hora é essa, tirar a dúvida. Se você tem alguma dúvida, a Bíblia responde. Vamos lá? Ninguém tem dúvida? É, Mariana, Dalva, Germana, Van Antunes, Nascimento Batista, Gersina, Carmen Silva, Maria Gorete, mãe de Ricardo. Só para constar, Gersina aí é a minha sogra, tá? Ela está assistindo aqui hoje também. Seja bem-vinda aí. Dúvida? Fique à vontade. Ninguém tem dúvida, pessoal? Poxa, eu acho que o pessoal está com medo de falar, hein? Não quer se expor. A Ninguém quer explicação perguntar? foi muito boa. Ó, É, pelo jeito foi bem entendido, né? A aula de hoje, extremamente importante. Parabéns aí, então, professor, hoje aí, foi bem compreendido, bem explicado também. tudo bem. Podemos orar Ok, então meu para Silvio. finalizar. Isso que eu ia falar. Sim? Repete, por favor. Podemos orar. Ah, sim, vamos orar então. Vamos orar a Deus, então, nesse momento. Querido Deus, nosso eterno Pai Celeste, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra e de conhecermos, Senhor, este assunto tão importante, a questão dos dízimos e das ofertas. Sabemos que o Senhor é o dono de tudo, é o dono do ouro e da prata. O Senhor não necessita dos nossos recursos.
que na verdade não são nossos, né? São seus. São nossos por empréstimo. Mas o Senhor nos dá aí a oportunidade de adorarmos ao Senhor, entregando aquilo que te pertence, os dízimos e as ofertas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração generoso, um coração agradecido, um coração que reconheça que todas as bênçãos vêm do Senhor. Nós te suplicamos essas bênçãos porque nós somos pecadores. Naturalmente, nós somos egoístas, inclinados para o mal. Mas nós te suplicamos uma bênção, que é a transformação do nosso coração. Que o Senhor tire de nós o coração de pedra e ponha um coração de carne, que tenha sentimentos. Que nós possamos adorar o Senhor da forma como o Senhor deseja. Que as nossas ofertas sejam agradáveis ao Senhor. Que o Senhor nos conceda essa bênção. Que o Senhor nos dê entendimento acerca desses assuntos. Sabemos, hoje nós aprendemos da importância de dizimar e ofertar. Está muito relacionado com a nossa honestidade e gratidão ao Senhor. E que também é uma oportunidade de contribuirmos com o avanço da sua obra, do seu Evangelho. Porque esta é a sua vontade, que muitas pessoas sejam salvas. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido. Dá-nos uma semana de bênçãos, com a sua guarda e com a sua proteção. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.